Olá, meus irmãos! Estamos hoje em mais um dia de aula da nossa Escola Caris, da Casa São Francisco. Hoje, terça-feira, na nossa matéria de vida espiritual e vida eclesial, né? O tema da espiritualidade como um todo e assuntos relacionados à vida eclesial, nós vamos falar sobre a diferença que consiste na oração pessoal e na vivência da oração comunitária. O que é que nós compreendemos que realmente seja a oração pessoal na nossa vida de intimidade com o Senhor e os momentos de oração comunitária, que nós, enquanto irmãos de uma mesma casa de missão, nós rezamos juntos. Nós juntos fazemos uma ação de graças ao Senhor, uma súplica ao Senhor, uma ação de louvor e de agradecimento. Então vamos começar por essa última realidade aqui que nós aqui destacamos. O que é que se compreende a oração comunitária dentro de uma casa de missão, dentro de momentos que nós vamos ter também com os acolhidos, e o que é que ela representa na espiritualidade do missionário, do dia a dia do missionário? Aquilo que também a igreja vai nos ensinar sobre a diferença dessas duas formas de oração. Vejamos, meus irmãos, a oração comunitária é um momento em que eu, você, os irmãos aqui de uma determinada casa ou de um grupo de oração, juntos vamos por um propósito específico rezarmos. Quando nós temos dentro da comunidade grupos de oração, nós temos grupos de acolhida, de aprofundamento, depois vai ter o vocacional, o postulantado, o discipulado, até chegar à consagração. Começamos ali na oração inicial, uma oração comunitária. Pedimos a Deus as graças que sejam derramadas ali naquele dia, possam se estender a cada um para uma santificação. Pedimos também para que o grupo seja conduzido segundo o Espírito Santo. Isso é uma demonstração de oração comunitária. Dentro das nossas casas de acolhimento, especialmente na Casa São Francisco, que é onde você está, o que é que seria a oração comunitária? O momento que vocês iniciam rezando o Espírito Santo para, ouvindo ali o diário espiritual da Missão Belém, por exemplo, algumas casas, o Padre Emerson, por exemplo, e depois daquela oração vocês partilham, vocês entram num terço, aquela oração onde vocês estão juntos, se preparando, após dizer o propósito, entrando na oração do terço, é uma oração comunitária. Se depois do diário da Missão Belém há uma moção de puxar um violão ou fazer um momento de prece ao Senhor pedindo uma graça específica, se nós rezamos ali um Pai Nosso no final de agradecimento ao diário que nós escutamos juntos, tudo isso é uma oração comunitária. Então, a oração comunitária é quando eu rezo junto com meu irmão por algo específico, por um motivo específico. Dentro das casas, quando iniciamos de manhã dessa forma, isso quer dizer que nós também estamos pedindo ao Senhor uma graça a ser derramada naquele corpo, daquela unidade entre aqueles irmãos. Então, o Senhor pode derramar ali graças da unidade, da fraternidade, de ter um olhar sensível para os outros, meus irmãos da casa, se nós nos colocarmos nesses pedidos, por exemplo. Quando nós, na manhã, pelo nosso regimento interno, algumas casas estão no processo também de fazer a oração do Benedictus. E aí, para uma curiosidade, a oração do Benedictus é um salmo ali, de certa forma, porque, na verdade, não é um salmo específico, mas é um cântico, exatamente, é um cântico que o profeta
naquele momento ali, Zacarias, né, se viu visitado por Deus, ele entoou um cântico de agradecimento e de louvor, porque Deus abençoou com um filho, ele e a sua mulher, que já era estéril. Isso é um impossível, isso é um milagre. Então, Zacarias entoou o cântico do Benedictus. Bendito seja o Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. É entoar um louvor a Deus. E aí, em comunidade, quando você reza esse cântico, isso também é uma oração comunitária. Com os seus irmãos, você começa o dia dizendo esse louvor a Deus. E aqui uma curiosidade e também uma certa forma de você já ir se preparando, já ir nutrindo no seu coração. Nas nossas casas de acolhimento, nós também estamos nos preparando, nos formando para futuramente rezarmos de uma forma comunitária entre os missionários a liturgia das horas. Ou seja, aquela oração que a igreja ela destina aos padres, aos religiosos e algumas comunidades de vida também escolhem, acolhem esta oração como oração comunitária, porque é uma oração de unidade com toda a igreja. A oração da liturgia das horas, ela vai marcar uma oração específica de passagens bíblicas, de preces, de leituras breves, de uma intercessão, determinando as horas do dia. E aí vai ter um momento específico que você vai ser formado para isso. Não é esse momento agora, mas é algo que a gente vê já de partilhar para gerar no seu coração essa motivação, essa atenção, esse zelo e essa abertura de coração, né? A oração que os padres rezam, a oração que os religiosos rezam e que também todo leigo pode rezar, é convidado a rezar, porque vai estar em unidade com a igreja no mundo inteiro. Olha que bonito, a liturgia das horas é uma oração na vida do sacerdote, dos religiosos, que tem uma oração específica assim que acorda, tem uma oração específica no meio da manhã, tem uma oração específica ali meio-dia, tem uma oração específica no meio da tarde, tem outra específica no fim da tarde e tem outra específica para antes de dormir. Até mesmo algumas outras que vão sendo mais específicas. No nosso caso, nós vamos nos abrir essa realidade na oração quando acordamos, que são as laudes, e as vésperas seria feito de forma individual, e as completas também seria uma forma de oração comunitária, né? Então, fique já em atenção sobre isso. Voltando para a dimensão das nossas casas de acolhimento, quando nós rezamos com os irmãos acolhidos, os terços ali no dia a dia da casa, o terço mariano, o terço da providência, o terço da misericórdia, isso também é uma forma de uma oração comunitária, porque juntos estamos pedindo a Deus a graça necessária e em unidade rezamos para que isso possa ser compartilhado, a fé de cada um possa ser compartilhada. E aí uma informação também muito importante sobre isso. A gente sabe, vê que às vezes ali na casa de caminhada, percebendo quando a gente visita algumas casas, que alguns irmãos, por uma devoção pessoal, querendo colocar uma piedade na sua vida, vão acrescentando orações e palavras durante o texto. Né? Às vezes eu já vi um mistério que é puxado, São Francisco de Assis, Ave Maria, cheia de graça, Santa Teresa de Calcutá, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Mas as orações do texto, é importante a gente ter uma certa atenção. É uma oração que a igreja já estabelece como é. Por a igreja já estabelecer como é, nós precisamos também, nesses momentos de oração comunitária, primeiramente, já na Casa São Francisco, isso é uma coisa que pode ser aplicada, a gente já pode aplicar a forma correta, a forma que a igreja já ensina, para que você, como missionário, quando for enviado, chegar no sítio e a gente também dê essa formação esclarecendo no sítio de caminhada para os irmãos acolhidos, a gente possa ir ensinando a eles como é que a igreja
orienta a oração dos santos terços. Cada um desses textos que nós aqui indicamos, né? Nós estávamos vendo que na oração, muitas vezes, do terço da providência se rezava no final Salve Rainha, e a Salve Rainha não é no final, no terço da providência, nem no terço da misericórdia, é no terço mariano, vocês percebem? Então, é muito importante a gente estabelecer isso, porque um dos princípios da oração comunitária, especificamente quando é uma oração rezada, porque nós já sabemos como é a oração, é para estabelecer a unidade. Aquela oração que ela é igual e ela é rezada por cada uma daquelas pessoas que estão reunidas. E aí tem uma forma muito bela de agradecermos a força da oração comunitária, porque é o clamor de um povo, né? Onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou presente aí no meio deles. Então tem uma força de condução do grupo, de unidade, de fraternidade, de comunhão, que expressa também até mesmo na forma de rezar. Em que sentido? Eu não vou sair correndo atropelando as Ave Marias, porque eu vou acompanhando o meu irmão, né? Então, assim, se procura ter uma voz uníssona, que chama, né? Uma só voz, para passar naquela oração comunitária essa unidade. Nós sabemos também que vocês, na Casa São Francisco, ali no final do dia, mais ou menos umas 9 horas, vocês rezam o fechamento do dia, né? Aquela oração que vocês vão entregar ao Senhor o dia que juntos viveram. Isso é uma coisa que expressa também uma oração comunitária. E aí é importante sempre estar atento ao que a comunidade vai direcionando, regimento interno que vai sendo atualizado muitas vezes, porque nós podemos até mesmo alterar de tempos em tempos o que é que vai ser a oração comunitária da comunidade de vida, para que todas as casas possam também viver nessa unidade, tá certo, meus irmãos? Isso aqui também é uma informação muito importante para você guardar no seu coração e levar isso na sua caminhada. Agora, colocando a diferença da oração comunitária para a oração pessoal e o sentido da oração pessoal para a vida do missionário da comunidade de vida especificamente. Antes de tudo, na igreja, a Igreja Católica tem muito cuidado de nos catequizar, de nos formar, de nos orientar, que o cristão não vive sem a oração. Dom Henrique Soares, ele costuma dizer uma frase muito interessante. Ele diz assim: se a pessoa, ela é um leigo, é um religioso, é um padre, mas não reza, ele é um ateu. Como que nós podemos entender essa frase de Dom Henrique Soares, um bispo fantástico que faleceu ultimamente na época do coronavírus, né? Faleceu de Covid. É que, meus irmãos, a oração pessoal, ela é o momento do encontro daquele que ama Deus com o seu amado. É na oração pessoal que eu vou me apresentar ao Senhor pessoalmente. Eu vou levar para o Senhor as minhas angústias, eu vou levar para o Senhor as minhas alegrias, eu vou levar para o Senhor as minhas dores, eu vou pedir, eu vou suplicar uma conversão do meu coração, eu vou agradecer pelas graças que eu já vejo Deus derramar na minha vida, eu vou, de fato, louvar, né? Eu vou me desprender, sair de mim mesmo e elevar a minha alma a Deus em um louvor, em uma forma de gratidão, ou em ler um salmo que expresse isso. Eu vou também interceder. Quando eu sozinho estou em um ato de intercessão dentro da minha oração pessoal, isso também é um mover de Deus que me leva, por meio da minha oração pessoal, conseguir tocar e alcançar outras pessoas. Eu peço por outras pessoas dentro da minha oração pessoal. E aí, inclusive, vocês já tiveram no início dessa escola uma formação sobre a Lectio Divina, que no Carisma Lumen, na comunidade de vida Lumen, é uma realidade muito própria para conduzir a oração pessoal na vida do missionário. Isso porque quando nós temos o evangelho daquele dia, nós temos a palavra de Jesus
para este dia segundo a liturgia da igreja. Isso é algo muito forte. É Jesus que fala comigo segundo esse dia litúrgico. E Jesus tem algo a falar com cada um dos seus filhos do mundo inteiro quando aquele evangelho ele é feito uma leitura pausada, calma, para compreender cada um dos elementos que estão ali. Ele é feito, após a leitura, uma meditação. Eu vou entender o que o texto traz de valores do reino, que eu sou chamado a abraçar e tomar posse. E eu também vou encontrando quais são os valores bons, ruins, difíceis, alegres, que hoje estão no meu coração. O confronto disso é uma meditação. Por exemplo, um evangelho que fala sobre deixar tudo e seguir Jesus. Quando eu leio essa palavra, quando eu trago esse valor para o meu coração, ao trazer para o meu coração, eu abro o meu coração e eu vejo aqui um coração apegado, um coração que deixa as emoções falarem mais alto muitas vezes e por isso não consegue se decidir livremente pelo que vem de Deus. E nesse confronto, eu quero que o valor do reino vença o valor pessoal que eu estou ali guardando. E aí eu entro na oração, né? Após a meditação é a oração, para pedir isso ao Senhor, para suplicar isso ao Senhor, ou para agradecer, porque enquanto eu entrego, eu já recebo de Deus uma graça. Então a oração pessoal, ela é muito naquilo especificamente que eu possa estar passando e coloco-me diante de Deus e necessito daquele momento para uma santificação pessoal, para uma conversão da minha alma. E aí depois da oração, na leito divina, eu tenho a contemplação, que é quando eu vou estabelecer um propósito de vida, uma ação concreta que eu quero abraçar, que eu quero me decidir para viver aquela palavra do dia, aquele evangelho do dia, aquilo que Jesus fala pela força do evangelho. Isso é muito belo, meus irmãos. Perceber isso, abraçar isso, é se comprometer com uma vida de intimidade com o Senhor. É deixar o ouvido ser afinado, porque nós deixamos o coração ser tocado. E à medida que eu deixo o coração ser tocado, que eu vou afinando o meu ouvido, isso passa a ser um pensamento de Cristo na minha consciência. E se eu alimento um pensamento bom, eu realizo atitudes boas. Mas o contrário também acontece. Se eu não tenho vida de oração pessoal, eu deixo as tentações prevalecerem, alimento pensamentos ruins, ou pensamentos ociosos, ou pensamentos egoístas, pensamentos individualistas, e vou tomar decisões segundo esses pensamentos. Olha como a oração pessoal nos salva. Salva daquela ferida que nós temos de muitos anos. Salva daquela nossa postura, muitas vezes, mais fechada. Salva, meus irmãos, o meu coração, o seu coração, de sermos pessoas que não deixam Cristo viver. E à medida que se derramam na oração pessoal, tem uma decisão concreta de fazer como São Paulo, de desejar como São Paulo, que isso seja levado a termo, que isso seja realmente uma verdade de vida e de fé. Que já não seja mais eu quem viva em mim, mas que seja Cristo vivendo em mim. Isso é um ato de fé, uma profissão de fé. Isso é um fruto daquele que se abandona todos os dias para entender o que Deus quer. E entendendo o que Deus quer, quer viver aquilo que Deus pede. Isso, a oração pessoal nos dá essa força. É a graça derramada para que eu possa me derramar ao Senhor. É a graça derramada para que eu possa pedir as forças necessárias e deixar-me ser corrigido, deixar-me ser podado, para ser uma pessoa que se abre a viver a vida missionária, que se abre a viver de fato uma vida de intimidade com o Senhor. E aí uma coisa muito importante, eu lembro de Santa Teresa de Calcutá aqui nesse momento, porque ela, como uma religiosa, né, uma mulher consagrada a Deus, ela tinha lá a congregação dela,
E muitas irmãs religiosas às vezes diziam, mas Madre Teresa, não dá mais para a gente ficar rezando por tanto tempo, porque são muitas demandas para fazer. Os pobres vão exigindo muitas demandas de nós. E aí ela disse assim para elas, minhas filhas, nós não somos assistentes sociais. Nós somos esposas de Jesus. Nós nos unimos ao crucificado. E o nosso objetivo é levar as almas para o céu. E aí, quando ela entende a vida missionária como esse acesso, como esse caminho, ela relata e defende na vida religiosa como é importante a vivência da oração pessoal. Como é importante, aqui nós dizemos para nós missionários, a nossa fidelidade na oração pessoal, o nosso zelo, o nosso empenho, organizar no projeto de vida para que não falte tempo para isso. Porque quando nós vivemos isso, nós estamos de fato dividindo as dores de Cristo com a oferta da nossa vida. Quando vem uma provação de uma acolhida, quando uma acolhida pode até mesmo vir a nos tratar mal, quando nós percebemos a necessidade de termos uma vigilância de fechar as brechas para não ter uma má interpretação, para não termos e não sermos colocados em situação de conflitos maiores. É uma forma que o Espírito de Deus vai, de fato, direcionando, orientando e conduzindo os nossos corações para a vontade de Deus e para uma vida de santificação a cada dia. Que a Virgem Maria, portanto, possa abrir o meu coração e o seu coração a sermos homens e mulheres que querem viver a vontade de Deus, também nessa devoção à oração comunitária, por estarmos juntos em unidade, desejando viver isso, e a oração pessoal como um caminho de santificação, de conversão pessoal, que aumenta a minha intimidade com o Senhor, e por aumentar a minha intimidade com o Senhor, forja em mim um coração que se doa, e se doa até o fim, por amor a Deus e por amor à humanidade. Muito obrigada, meus irmãos. Que Deus abençoe.